gostaria de, nesta oportunidade, trazer um estudo, uma reflexão em um dos temas extremamente importantes na vida humana, que é a questão do sofrimento dos justos. Ao longo da história da humanidade, muitos têm se perguntado se existe um Deus que é bondoso, misericordioso, então por que os justos sofrem? Ou até mesmo porque o sofrimento está tão presente na vida humana. Eu não vou trazer aqui um estudo exaustivo, mas eu quero trazer aqui uma percepção, né, para você, meu irmão, minha irmã, que tem me acompanhado no canal, para você refletir um pouco sobre esta questão. Eu peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like, faça um comentário, me ajude aí para ver se o conteúdo está realmente sendo um conteúdo que está trazendo para a sua vida algum crescimento, né, alguma coisa de bom, porque o maior propósito deste canal é trazer um conteúdo que ajudem as pessoas a conhecerem melhor a Deus, a conhecerem melhor a si mesmas e a fazermos cada um a nossa parte e, né, dentro do nosso limite, fazer desse mundo um lugar melhor, né, louvando ao Senhor Jesus Cristo na dependência de Deus. Então, hoje eu quero trazer esse tema e eu peço que você preste atenção. Nós vamos abordar essa questão do sofrimento humano e eu quero trazer, antes de entrar no pensamento teológico, bíblico teológico acerca do sofrimento, eu quero trazer aqui alguns pensamentos de alguns filósofos, né? Porque o sofrimento humano ele foi amplamente também discutido por grandes filósofos ao longo da história. E cada um trouxe uma perspectiva única sobre sua origem, propósito e como lidar com ele, ou seja, com o sofrimento. Então, eu quero começar falando aqui primeiramente do Sócrates, né? O Sócrates, que viveu entre 469 a 399 a.C. É interessante que o Sócrates ele viu o sofrimento como uma oportunidade de aprendizado e crescimento moral. Para o Sócrates, né, ele dizia que a ignorância era uma das maiores causas do sofrimento. Então, para o Sócrates, né, o sofrimento era causado pela ignorância, né, e o conhecimento, né, ao contrário, né, traria o alívio para o sofrimento humano. Já Platão, que viveu entre 427 a 347 a.C., relacionava o sofrimento à desordem na alma e à desconexão com o mundo das ideias, né? Sabemos que o Platão ele trouxe uma filosofia do mundo das ideias, em que o mundo que nós vemos, que nós presenciamos, ele é um mundo ilusório, existindo um mundo, né, das ideias que era o mundo perfeito. Então ele relacionava o sofrimento humano à desordem na alma e à desconexão com esse mundo das ideias que seria o mundo perfeito. Ele acreditava que o verdadeiro alívio vinha da busca pelo conhecimento e pela virtude. Já quando entramos no período de Aristóteles, que ele vive entre 384 a 322, o Sócrates ele abordava o sofrimento dentro do conceito de ética e felicidade. Ele acreditava que o sofrimento fazia parte da busca pelo equilíbrio e pela virtude, sendo necessário para o amadurecimento. Então nós podemos observar aí que o pensamento até agora
desses filósofos, né, sempre apontava para uma realidade de que o sofrimento tinha um aspecto de trazer maturidade e um certo crescimento, né, para a vida humana, o que não é descartável, né? O que é realmente, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que isso é realmente possível. Bom, já Epicuro, que viveu entre 384 a 322 a.C., o sofrimento estava relacionado aos desejos não satisfeitos e ao medo, especialmente, né, o medo do desconhecido e o medo da morte. Então, para Epicuro, o medo das coisas desconhecidas e principalmente a morte, que sempre foi um enigma para o homem, era esses elementos que causavam, que traziam, né, o sofrimento para o ser humano. Ele defendia que a felicidade ela vinha da busca por prazeres, né, e pela ausência de dor, tá? Então é uma ideia interessante. Já Sêneca, né? Sêneca, ele viveu do ano 4 a.C. até 65 depois de Cristo, né? Ele faz parte dos estoicos, do estoicismo. Ele e os estoicos viam o sofrimento como algo inevitável, mas que poderia ser suportado por meio da razão, da aceitação e controle das emoções. E os estoicos, né, eles pregavam que o sofrimento era causado não pelos eventos em si, mas pela nossa percepção, né, deles. Trazendo aqui, né, dois filósofos mais próximos de nós, né, o Schopenhauer, que viveu entre 1788 a 1860, ele tinha uma visão pessimista, né, com respeito ao sofrimento. Ele acreditava que o sofrimento era inerente à condição humana, resultante do desejo incessante. Ou seja, né, segundo ele, o alívio vinha da renúncia ao desejo e da contemplação estética, como a arte, por exemplo. Já o famoso filósofo, né, que viveu entre 1844 a 1900, o Nietzsche, ele viu o sofrimento como essencial para o crescimento pessoal e a criação. Ele até cunhou, né, a ideia do amor fati, que é o amor ao destino, sugerindo que devemos abraçar o sofrimento como parte do processo de superação e de fortalecimento. Então a gente percebe aí que os filósofos, né, produziram várias ideias e várias compreensões com respeito ao sofrimento. Agora nós vamos pensar sobre o sofrimento a partir de uma análise, de uma visão teológica, bíblica teológica, né? E vamos pegar aqui o livro de Jó, tá? Por que o livro de Jó? Porque o livro de Jó é um dos livros que aborda essa temática assim, de uma forma muito interessante, profunda, e especialmente para nós que cremos na palavra de Deus, né, é importante para o nosso aprendizado, né? Às vezes as pessoas olham para a história de Jó e só pensam no sofrimento e logo Deus deu tudo em dobro para ele. Poxa, é maravilhoso, é uma verdade. Mas vamos analisar também essa questão do sofrimento, né? Ou seja, a causa desse sofrimento, né, dentro da história de Jó, tá? Então, na visão sobre as causas do sofrimento em Jó, a gente vai encontrar três posições. Primeiro, né, todos nós sabemos, né, eu acredito que você que está me assistindo talvez conheça a história de Jó. Se você não conhece, né, na Bíblia Sagrada tem lá o livro de Jó. Nós sabemos que Jó era um homem que o texto sagrado
quando ele inicia, diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que não se desviava do mal. Né? Jó era um homem tão íntegro que os seus filhos faziam festa. Depois ele, pensando, os meus filhos pecaram, vou fazer um sacrifício para agradar a Deus por conta do pecado dos meus filhos. E Jó era um homem extremamente íntegro. E dentro da sua história, era um homem que ajudava os pobres. Era um homem assim, acima de qualquer suspeita. Quem olhasse para a vida de Jó, né, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, o pensamento, se fosse no pensamento pós-moderno hoje, dizia: esse homem não vai ter problema nenhum não, porque ele é reto, ele é íntegro, ele se desvia do mal. Então, né, mas o sofrimento de Jó é um sofrimento que teve uma causa impensável para o ser humano. Né? Por quê? Porque a causa do sofrimento de Jó não estava na terra, estava no céu. Né? Ou seja, foi um desafio entre Deus e Satanás. A Bíblia vai nos revelar no capítulo 1 que um dia os filhos de Deus, né, ou seja, os anjos estão, né, se apresentando diante de Deus, e o Satanás estava lá. E o próprio Deus vai dar o testemunho de Jó. Olha, ô Satanás, de onde você vem? Ah, vem de passear e rodear pela terra e tal. Aí Deus fala: você viu meu servo Jó? Não tem outro igual, não existe outro igual. Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o Satanás diz, né, diz para Deus, né? É lógico que ele é assim. O Senhor dá tudo que ele precisa, tudo que ele quer. O homem está cada vez mais rico na terra, né? Família bonita, tudo bacana. Quem que não vai, tipo, né, parafraseando, quem não vai te adorar se o Senhor dá tudo para ele, tudo que ele quer? Bom, é interessante, né, que o Satanás teve nem sei que palavra usar aqui, viu? Mas ele teve a ousadia, essa é a palavra mais correta. Ele teve a ousadia de dizer, né, diante de Deus, que o Jó só servia a ele porque Jó era um camarada interesseiro. Olha, se eu dar tudo para ele, ele te serve. Tira tudo dele, que o senhor vai ver se ele não vai blasfemar. Então, a história de Jó, ela está completamente fundamentada nesse desafio. E aí Jó vai perder, né, toda a sua riqueza, vai perder seus 10 filhos, vai ter uma crise no casamento, que a própria mulher, depois que ele fica doente, fala para ele amaldiçoar Deus e morrer. Né? No capítulo 19, Paulo vai falar que todo mundo Jó, né, vai falar que todo mundo abandonou, os amigos não ouvem, o servo, né, não obedece, todo mundo largou ele de lado. Então, primeira coisa que eu quero ver aqui agora, porque nós não vamos, né, como eu disse, vai ser um estudo exaustivo. Na visão, no livro de Jó, quanto ao sofrimento, primeira perspectiva é a perspectiva dos amigos de Jó. Por quê? Dentro daquele sofrimento todo, a Bíblia diz que 3 amigos foram visitar Jó para consolá-lo. Só que eles não consolaram coisa nenhuma. Eles só atacaram Jó. E na perspectiva dos amigos de Jó, Jó era um homem que tinha pecado escondido. Porque, né, eles foram já com uma receita pronta. Ó, é o seguinte, você está sofrendo porque tem pecado escondido. Confessa o teu pecado e você vai ver que as coisas vão melhorar. Né? Olha que coisa terrível. Né? Então, na cabeça dos amigos de Jó, ele estava sofrendo porque tinha pecado. Só que o livro vai, né, provar que essa tese dos amigos de Jó estava completamente errada. E aí nós aprendemos uma primeira lição, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Não julgue o sofrimento alheio. Né? Às vezes nós encontramos pessoas que falam: está sofrendo, sabe por quê? É pecado, tem alguma coisa errada aí, ó. Cuidado. Esse foi, né, a tese, a perspectiva dos amigos de Jó. E depois Deus falou: ó, pede para eu orar por vocês, porque eu estou irado com vocês. Vocês não falaram nada do que é certo. Então, né, essa é uma tese que nem sempre é lógico que
O pecado traz sofrimento, mas no caso de Jó não era esse. Uma segunda perspectiva no livro de Jó que nós encontramos acerca do sofrimento é a visão de Jó. Na perspectiva do próprio Jó, Deus era o responsável pelo seu sofrimento. Tanto que ele vai diversas vezes perguntar a Deus por quê? Por quê? Por quê? Vai apresentar diversos argumentos, né? Porque ele acha que o sofrimento vem diretamente, né? Deus é o responsável diretamente por esse sofrimento. E na visão teológica sobre o sofrimento, qual que é a visão teológica cristã com respeito ao sofrimento? Né? A visão teológica sobre o sofrimento é: a partir do pecado de Adão e Eva, o sofrimento passou a fazer parte da vida humana. Né? Com a entrada do pecado no mundo, o sofrimento veio junto. Então, este é um ponto fundamental. Tá? O sofrimento existe na vida humana por conta do pecado. Se o pecado não tivesse se introduzido na natureza humana, não tivesse se introduzido na convivência humana, se o pecado não tivesse entrado no mundo, não existiria o sofrimento. Toda a raiz de sofrimento é causada pelo pecado. Por quê? O pecado trouxe desigualdade social, o pecado trouxe inveja, o pecado trouxe a mentira, o engano e por aí vai. Então, vamos analisar o sofrimento agora, né, sobre diversos aspectos, ou seja, pelo menos 3, que é no aspecto teológico, no aspecto social e econômico. Então, há diversos tipos de sofrimento. Vamos ver quais são. Primeiro é o que nós chamamos de consecutivo, sofrimento consecutivo. Segundo, nós temos o sofrimento punitivo. Terceiro, nós temos o tipo de sofrimento corretivo. E quarto, nós temos aí, é o instrutivo. Nossa, pastor, sofrimento instrutivo? Você viu que alguns filósofos acreditavam nisso, né? E também o sofrimento que às vezes é denominado como redentivo. Então, vamos começar pelo consecutivo, né? O que é um sofrimento consecutivo? O sofrimento consecutivo, ele é o resultado dos erros do próprio homem. Olha que coisa interessante. Eu quero até ler um texto bíblico aqui, eu estou com a minha Bíblia aqui na minha frente. É muito conhecido, né? Se você quiser ler aí na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 6, verso 7 e verso de número 8. Gálatas 6, 7 e 8. Então, vamos lá. Diz assim, Gálatas, capítulo 6, verso 7. Eu estou usando aqui uma Bíblia revista e corrigida. Tá? Você pode usar uma outra também, que o texto, mesmo que não estiver com essa mesmas palavras, né, o sentido vai ser o mesmo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Quando fala carne aqui é do corpo, né? E mais, o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então, a gente costuma dizer que esse sofrimento consecutivo, que é devido à consequência, é aquilo: plantou, colhe. Plantou coisa boa, colhe. Então, às vezes nós precisamos pensar, por que eu estou sofrendo? Será que eu estou sofrendo por um sofrimento consecutivo? Ou seja, no passado eu não plantei, no passado eu não fiz, no passado eu fiz isso, fiz aquilo, tal, ou deixei de fazer e hoje eu estou sofrendo por conta disso, né? Então, nós entendemos, né, e os estudiosos têm essa percepção desse tipo de sofrimento, um sofrimento consecutivo. Plantou, colheu.
tá? Agora, nós temos um outro tipo de sofrimento que ele é denominado como sofrimento punitivo. Ou seja, o sofrimento punitivo é aquele que é aplicado por Deus ao homem. Quando esse não quer deixar a impiedade e a perversidade. Vou dar um exemplo clássico aqui do povo de Deus, povo de Judá, né? O reino do sul. Deus mandou muitos profetas avisando para eles: larguem a idolatria, né? Larguem a impiedade social e tantos pecados, se voltem para mim, obedeçam minha palavra. Mas o povo não quis saber. Aí o que Deus fez? Enviou o povo para o cativeiro babilônico, punindo o seu povo para que ele acordasse e voltasse a fazer a coisa certa naquilo que estava entre a aliança entre Deus e Israel. Então, o sofrimento punitivo ele existe também, porque às vezes Deus pune, né? A própria palavra de Deus, ela vai nos dizer que Deus corrige aquele a quem ama, né? Por exemplo, um pai que vê um filho indo para o caminho errado, às vezes ele castiga esse filho como punição, para você não fazer mais isso. Então é importante que a gente entenda que esse tipo de sofrimento existe. Agora, existe o sofrimento que é chamado instrutivo. Ou seja, o sofrimento instrutivo é aquele que é permitido por Deus com o objetivo de nos ensinar as verdades do Senhor. O próprio livro de Jó tem esse tom, né? Tanto que esse tipo de sofrimento instrutivo é reconhecido nas Escrituras, que o próprio salmista, no Salmo 119, verso 71, ele vai dizer assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Tá? Então, o sofrimento instrutivo é para nos instruir, para nos ajudar a crescer em alguma coisa. Um momentinho que eu tenho um cachorrinho aqui que está batendo na minha porta. Agora fica quietinho aí, tá bom? Ó lá. Deixa eu mostrar você lá para eles. Ó, ela que está batendo na porta. Então, o sofrimento instrutivo, ele tem essa conotação. Ele acontece na vida humana para instruir, né? Veja que até os filósofos, né? Alguns filósofos reconheceram isso. E nós temos, por último, o sofrimento que é denominado muitas vezes o sofrimento redentivo. Esse sofrimento que acontece é um sofrimento que tem por objetivo beneficiar alguém. E o maior exemplo desse tipo de sofrimento é a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que por conta do nosso pecado, por conta das nossas, dos nossos erros, por conta da nossa desobediência, por conta da nossa rebelião contra Deus, o que ele fez? Deus se fez carne e habitou entre os homens. E olha, Jesus, ele foi escarnecido, ele foi rejeitado, ele foi xingado, ele sofreu fome, sede, ele chorou, ele teve dores intensas, porque os cravos, nas suas mãos e nos seus pés. Mas acima de tudo, o sofrimento redentivo de Jesus Cristo, ele era tão grande. Por quê? Porque ele teve no seu ser o peso do pecado da humanidade, que acho que foi a coisa mais terrível de suportar. Não foi os cravos, não foi a fome, não foi o desprezo, mas foi naquele momento carregar o peso
do pecado da humanidade. Então, existem essas várias, né, definições, né, que apontam para as causas do sofrimento humano. No caso de Jó, né, que nós estamos falando até baseado no livro de Jó, podemos afirmar que foi um erro dos amigos de Jó atribuir o seu sofrimento ao pecado, né? Acusar Jó, né? Ó, você está sofrendo porque você tem pecado escondido. E aí nós temos uma lição, irmãos. Nós precisamos, né, amadurecer como crentes, crescer como crentes, né? Cuidado, né? Quando você vê um seu irmão sofrendo de alguma coisa, não fique atribuindo, principalmente se você não sabe nada. Olha, tá assim porque tem pecado na vida, tá assim porque isso, porque aquilo. Não, não é isso que nós, né? Você veja que os amigos de Jó, ao invés de eles trazerem um consolo para aquele homem naquele momento difícil, eles trouxeram o quê? Eles trouxeram mais amargura no coração daquele homem, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, né? Então é importante, eu quero trazer isso, né, essa ênfase. Quando a gente vê outras pessoas sofrendo, que estão próximas da gente, não vamos julgar, né? Vamos procurar entender, vamos procurar ajudar, trazer uma palavra de consolo, porque é isso que Deus espera de nós, da irmandade, né, dos crentes, né, como irmãos em Cristo. Então, o sofrimento é algo que tem uma dimensão muito grande. É lógico, irmãos, que nós talvez nunca venhamos a ter uma compreensão total, né, sobre a questão do sofrimento, né, sobre todo esse emaranhado que envolve, né, porque quando você olha para o sofrimento humano, é triste, é muito triste. Eu às vezes até penso assim, como que a gente vai, eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu tenho tudo o que eu quero. Tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha conta no banco, eu estou com a minha vida material muito boa, estou feliz. Mas será que o crente ele pode ser realmente feliz, completamente feliz, sabendo que eu saí desse quarto agora, eu vou na cozinha, eu tenho uma comida para comer, eu tenho um pão, eu tenho um suco, eu tenho, se eu for sair, eu tenho uma roupa para vestir, tenho um calçado para calçar, né? Eu tenho um carro para me andar. Puxa, que maravilha, mas eu estou sabendo que tem gente que não tem o que vestir, que não tem o que comer, que não tem onde morar. E muitas pessoas que nem buscaram isso, né? Quantas crianças já nascem, né, numa situação difícil. Então, às vezes eu fico pensando, será que dá para um crente, né, ser realmente feliz, vendo tanta miséria no mundo, tanta gente sofrendo, né, milhões de refugiados, milhões de pessoas presas, escravas do pecado, da maldade, que se entregaram à criminalidade, então aí vão sofrer, né? Milhões de deficientes, milhões de pessoas abandonadas. Então tem muito sofrimento. Eu acho que a gente pode ser até um pouco alegre por ter uma vida tranquila, mas feliz em ver, né, você passar na rua, olhar assim, tem alguém jogado na rua como um lixo, e oh Deus, minha bênção, poxa vida, né? Então eu acredito que o sofrimento humano, ele se nós formos sensíveis a isso, a gente não consegue ser plenamente feliz. Mesmo que eu tenha tudo, mesmo que a minha família possa estar tudo bem, mas eu não consigo ser uma pessoa completamente feliz. Por quê? Porque que adianta eu estar bem, estar feliz, estar tudo bom na minha vida e tantos seres humanos sofrendo, chorando, né? Por isso que a solução para esse mundo é o Senhor Jesus Cristo. Porque uma coisa nós aprendemos, que por mais que o sofrimento seja pesado, por mais que o sofrimento seja difícil, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que se preocupa com nós. Nós temos um Deus que talvez ele permite o sofrimento aqui, mas ele garante para nós que lá esse sofrimento não vai existir. E eu quero pegar aqui, para a gente finalizar, para não deixar esse vídeo muito longo, eu quero pegar aqui
o finalzinho do livro de Jó, a partir do capítulo 38, quando depois de tantas tentativas de Jó pedindo resposta de Deus, né, e Deus no silêncio, e os amigos de Jó atacando ele, aí Deus resolve falar. E olha que coisa, eu não vou ler todo o texto, mas alguns versículos para você ver. Deus falando com Jó. E eu fico imaginando o Jó, né? Quando Deus começa a falar e colocar as suas argumentações, eu fico imaginando o que Jó começou a se sentir. Ele começou a se sentir pequeno, muito pequeno, diante da grandeza de Deus. Porque a partir daqui, Jó vai começar a entender uma coisa que eu e você precisamos entender. Deus, ele é soberano. Às vezes nós não temos essa dimensão. Deus é soberano. Ou você acha que Deus não poderia, se Deus fizesse uma reunião lá no céu hoje e falasse, ó, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse universo aí, vamos fazer outra coisa, né? Deus não poderia fazer isso? Oh, Senhor, mas a tua palavra... Não, Deus está acima da sua própria palavra. Se Deus quisesse destruir, acabar com tudo, exterminar até a história, acabar tudo, Deus poderia fazer isso, né? E aí Jó, naquele sofrimento que ele está, Deus vai começar a conversar com ele, assim como ele vai estar conversando comigo, com você agora, ele vai conversar através da palavra. Olha só como é que vai ser o diálogo entre Deus e o Jó. Capítulo 38 começa assim, né? Lembrando, estou com a revista e corrigida. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então já, né? Imagina. Quem que é isso? Tipo assim, quem é você, Jó? Você não tem conhecimento de nada. Por isso que eu falo, irmão, a gente não sabe tudo, a gente é muito limitado. Aí olha só, verso 3. Agora cinge os teus lombos como homem, né? É interessante que ele fala como homem, por quê? Para mostrar para Jó, né? Ó, Jó, você é homem, tu é limitado. Tu veio à existência em um dado momento da história que eu mesmo criei. Para lembrar, Jó, que ele é homem. E o conhecimento humano, diante do conhecimento da soberania de Deus, não é nada. O que me deixa assim entristecido é ver que muita gente se acha que é, né, muita coisa. Bom, mas vamos lá. Aí olha o 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Meu Deus do céu. Faze-nos saber se tens inteligência. Meu Deus, já parou para pensar nisso? Né? Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Né? Quem estendeu sobre ela o cordel? Olha, Deus está dando detalhes da criação aqui. Lá em Gênesis, o relato da criação é um relato sintético que criou, mas Deus não apresenta os mecanismos, né, os detalhes. Aqui não, aqui ele apresenta detalhes e os mecanismos. Aí olha só, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Meu Deus, né? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Os filhos de Deus aqui, eles são interpretados como os anjos, tá? Também são chamados filhos de Deus em algumas partes da Bíblia. Olha o 8. Ou quem encerrou o mar com portas que transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Olha que Deus está falando. Ô Jó,
Quando eu coloquei os limites no mar, ó, mar, você vai vir até aqui, daqui para cá tu não passa. Meu Deus. Olha que coisa. E o Jó, né, tá naquele sofrimento, né, sem saber porquê, sem saber a causa, e Deus falando com ele. Aí ele coloca aqui: ou deste os teus dias ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar. Então você veja que, se você continuar lendo, o texto é muito rico. Eu não vou discorrer todo ele, porque eu não quero um vídeo muito extenso. Mas veja a profundidade de que Deus está falando com o Jó. Jó, que conhecimento você tem? Quem é você, meu filho? Olha aí, eu estou te mostrando quem. Você estava nesse dia aqui, você viu tudo que eu fiz? Todos os limites que eu coloquei? Tudo que eu estabeleci, dia e noite, né? Céu e terra, né? Verão, inverno, outono, primavera, né? Dia e noite, estrelas, os luminares. Você viu como eu... Então, Deus fala com o Jó aqui, apresentando que, irmãos, Deus está muito mais acima do que eu e você, muito mais acima do que o meu e o teu sofrimento. A única coisa que Deus espera de nós é que nós confiemos nele, né? Eu vou pular aqui uns capítulos e vou lá direto pro 42, quando o Jó, né, ele se humilha, né, perante Deus e dá glória a Deus. Olha só, no capítulo 42, diz assim, verso 1: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então olha aqui, diante do diálogo que ele teve, né? Nós lemos apenas alguns versículos, Deus apontando para a sua grandiosidade e onipotência. O Jó, o que ele podia dizer? Senhor, o Senhor pode qualquer coisa. Depois de tudo que o Senhor me apresentou aqui, o que eu vou falar? O Senhor pode qualquer coisa. Aí olha só, quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Olha, esse verso 5 é um paradoxo. Veja, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. É interessante isso, né? Porque quando Deus ele dá o testemunho de Jó diante de Satanás, ó, Jó é um homem, né, reto, sincero, né, que se desvia do mal, tal, aquela coisa toda. Parecia que Jó era um homem que conhecia Deus por essas qualidades morais que ele tinha. Mas quando Jó realmente tem a experiência, né, que foi através do sofrimento e o diálogo de Deus mostrando a sua grandeza e a sua onipotência, o Jó viu que realmente ele não conhecia Deus. Aí eu faço uma pergunta para mim e para você que está me assistindo. O que você conhece de Deus? O que você conhece de Deus? É forte, né, irmãos? O que nós conhecemos de Deus? Que experiência real, né? Mesmo que dentro do sofrimento nós tivemos com Deus, para falar, eu conheço Deus, né? É lógico que o conhecimento dentro da nossa limitação humana. Então, o que nós conhecemos de Deus? Né? Então, isso é uma pergunta que, né, deve ser refletido. O que realmente eu conheço de Deus? Eu conheço um Deus, né? Vou falar no meu caso, que me libertou das drogas. Né? O conhecimento de Deus, um Deus que liberta. Eu conheço Deus porque ele me deu tudo que eu preciso na minha vida material. Poxa, você conhece um Deus que supre as necessidades materiais das pessoas. Que barato, que bacana. Mas será que é só isso?
Será que a gente, dentro do conhecimento que a gente tem de Deus, a gente pode falar assim, né? Olha, eu conheço Deus. Ou a gente vai falar como Jó, olha, eu conheci o Senhor de ouvir falar. Mas agora, depois dessa experiência e depois desse diálogo direto com o Senhor, agora eu posso dizer que os meus olhos te veem. Eu quero deixar essa reflexão, né, que já estamos em 40 minutos, eu quero deixar essa reflexão no teu coração, na tua mente, para que você pense, né, e para que você entenda que o sofrimento, ele vai acontecer. Ele pode ser um sofrimento consecutivo, pode ser um sofrimento punitivo, pode ser um sofrimento instrutivo, pode ser, né, até um conhecimento redentivo, né? Pode ser qualquer tipo de sofrimento que nós possamos passar na nossa vida. Mas uma coisa é verdade, Deus é soberano e Ele está acima do nosso sofrimento. A diferença, né, dentro dessa questão para a nossa vida pessoal e para os nossos relacionamentos interpessoais vai ser o seguinte, guarda isso aí. Se eu tiver maturidade para entender o sofrimento que acontece na minha vida e ter a percepção do sofrimento que acontece na vida das pessoas, seja ele retributivo, instrutivo, seja ele qual for, eu vou começar a me tornar uma pessoa mais equilibrada no espírito. Porque eu não vou julgar o sofrimento dos outros, não vou atribuir a Deus o meu próprio sofrimento, e acima de tudo isso, eu vou estar sempre e sempre confiando que o Deus, que é onipotente, está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a gente possa realmente, né, diante da palavra de Deus, diante de tudo aquilo que foi dito aqui nesse breve estudo, que nós possamos entender: Deus está acima do sofrimento. E se tu está passando por algo que você acha que não entra em nenhum dos aspectos que foi dito aqui, não é um sofrimento consecutivo, porque eu não plantei coisa ruim, não é punitivo, porque Deus não está me castigando, eu não fiz nada assim de errado, não é, Deus não está tentando me instruir nada, não é redentivo. Se você não entender e não encaixar o teu sofrimento em nenhuma desses elementos, então fica tranquilo. O Todo Soberano, que assim como Jó, que não entendia, né, no momento certo, na hora certa, revelou para ele o que era, Deus vai fazer assim com você. Mas não abandone a sua fé, não abandone a igreja, não abandone as suas convicções, né, não abandone nada, continue firme e você vai ver o quanto Deus vai fazer por você, pela tua vida, pela tua família, pela tua história. Que Deus nos abençoe. Vou fazer uma breve oração. Soberano Deus, eterno Pai, eu rogo pela vida desta pessoa que está me ouvindo, Senhor. Que esta palavra possa ajudá-la, possa fortalecê-la, possa instruí-la, Pai. E que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima.